São mais de 600 profissionais hoje diretamente alocados, né? Deve ter um time de back-office aí de, somando 2 sedes, que é Fortaleza e São Paulo, mais 60 pessoas. O cliente falou pra gente assim, Rafa, vou te abrir, eu não queria vocês aqui na Magalu. Eu comecei a usar os canais de vocês também pra vender. Isso mudou no Vale, a gente era muito atacando, cara, todo mundo. Vou atacar hoje esse ramo, vou atacar hoje esse segmento. E não funcionava tão bem assim. Cara, eu tive no Vale do Silício ano passado e, assim como todo canto, era todo mundo falando de IA. Todo mundo falava de IA. Qualquer palestra era voltado a IA. Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz donos de empresa, fundadores, C-levels e gente que está construindo o Brasil para contar para você um pouquinho daquilo que eles têm feito certo, para você aprender, o que eles têm feito errado, para você evitar e, logicamente, dar risada durante esse aprendizado. Então, já pega a tua caneta, papel e se você está na academia, já abre aí o bloquinho de notas, que hoje vai ser uma aula de tecnologia. A gente recebe aqui um cara que saiu lá do Ceará, terra maravilhosa. Gostosa, né, cara? Gostosa. Passei agora um pedacinho das minhas férias lá com a criançada no pré-A. Cara, cheguei lá, tirei o tênis, coloquei o pé na areia e não coloquei nem tênis nem chinelo pra nada. E nem calça, imagino. Só bermuda, assim, cara, maravilhoso. Pô, delícia. Cara. E ele saiu lá do Ceará com uma missão, galera, hackear o jeito que a tecnologia chega nas empresas. Ele não quis esperar a próxima tendência, prefere programar o próprio futuro e fundou a Tecla T. E com ela ele criou uma nova experiência em outsourcing, mais humana, mais rápida, mais eficiente. Rafael Figueiredo, ele é engenheiro, CEO, membro do G4 Club e o nome por trás de todos esses cases de grande crescimento no mercado de tecnologia. Bem-vindo ao Papo de Gestão, meu querido. Tamo junto. Obrigado pelo convite, cara. É isso aí, vamos falar de tecnologia. Não sei por onde tu quer começar. Eu quero começar você explicando o que é a Tecla T e o que é esse tal de outsourcing, que um monte de gente fala e ninguém entende. Boa. Cara, é um termo difícil pra caramba. A gente fica ainda bem... no formato educativo, nem todo mundo sabe de fato o que é outsourcing. Mas basicamente a terceirização. A gente hoje ajuda empresas que não necessariamente são de tecnologia, mas que precisam de soluções que envolvam tecnologia. Então a gente aloca times para fazer o que eles precisarem, seja de desenvolvimento de app, site, integração, para testar, para fazer gestão de projeto. Eu só não saio da linha de tecnologia, mas de ponta a ponta a gente ajuda empresas nesse modelo. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu tenho aqui o G4, a gente terceiriza alguma coisa. Exatamente. Eu tenho o G4, não vou falar de G4, vou falar de um caso mais difícil. Cara, eu tenho uma empresa de engenharia que tem umas máquinas que foram programadas em COBOL. Para quem não entende COBOL, delícia, é uma programação... Moleza, só o bancão antigo, aqui... Beleza, eu sou um banco antigo que tem um mainframe que é programado em COBOL. E ninguém mais hoje em dia programa COBOL. E eu preciso de gente para fazer isso. Vocês conseguem? Cara, consigo. Como que você consegue isso? Cara, esse é o segredo. Por exemplo, um caso parecido, não chegou a ser COBOL não, mas o Grupo Mateus. Cara, o Grupo Mateus em 2020, eu tava com o desafio de alocar profissional em São Luís do Maranhão que programava em C++. Hoje o moleque que entra na faculdade, cara, não vê mais nada de C++ e eu precisava fazer isso. Cara, a gente desenvolveu um modelo que eu sou muito bom em conversar com a comunidade de tecnologia. Eu tenho que fazer com que a Tecla T seja um ambiente atrativo para essa galera e que ele veja valor em estar com a gente não no mercado. Então, mas esse é o desafio, é um motor de recrutamento e seleção bem aplicado. Perfeito. Então você recruta e seleciona para qualquer tipo de demanda. Eu dei esse extremo de COBOL, C++, mas até as mais avançadas. Pode ser front-end, back-end, infraestrutura, data center, tudo. E aí tem uma pitadinha que dificulta. Há 9 meses eu tô prometendo pra galera que não importa a tecnologia, não importa se é presencial, se é remoto, se é em Fortaleza, se é numa capital, no interior, cara, em 7 dias tem que estar começando o teu projeto. E aí? Cara, 9 meses eu não quebro minha promessa. Caramba. Há 9 meses eu tô honrando. E quem te contrata? É empresa grande, empresa média, empresa pequena? Cara, precisa ter um contrato mínimo? Não precisa? Não precisa ter contrato mínimo. E isso acho que é o que faz com que tanto o pequeno quanto o gigante consiga contratar. O que vai variar é o volume. O Apvida me pede mais de 200 profissionais. Uma empresa de bairro que vende tintas, talvez vai ter meio profissional part-time. Essa temática, essa proposta de entregar com 7 dias, ela me traz um problema, porque
aparentemente, eu vou entregar qualquer profissional só para te atender o SLA. E aí eu tenho que trazer algum outro benefício para ele, que eu nunca mudei isso, cara. Até hoje, a gente nunca teve contrato de fidelidade, nunca teve multa. Então, assim, não adianta eu ser rápido e te entregar a qualquer pessoa, porque meu contrato não me prende a ti. Todo mês ele é renovado. E esse contrato é igual para Apvida, Grupo Mateus, Magalu, M. Dias Branco, Ernest Young, todos estão nesse modelo, cara. Então, se você não entregar qualidade, ele pode te tirar o contrato. Total. E eu, sou muito orgulhoso de falar que o meu primeiro cliente tá comigo até hoje, cara. E tá nesse modelo. Que irado. Então, e daí você terceiriza isso para ele, mas daí você terceiriza e aloca na empresa do cara, e daí ele vai ser tocado por um gestor da empresa, ou você faz a própria gestão daquele projeto, ou pode ser também o que quiser? Tem de tudo. O que normalmente tem acontecido é que quanto maior a empresa, menos eu entrego gestão. Quanto maior o grupo, eu vou entregar a mão de obra que vai produzir, mas a gestão tá na mão dele. Quanto menor, aí o pequeno e médio se encaixa, cara, eu vou entrar de ponta a ponta. A gente tá desenvolvendo um formato, cara, que aí meu sonho que isso, dê certo, mesmo que encarar a TI como um serviço. Cara, a TI é as a service. Cara, não faz sentido uma empresa vou usar o exemplo de tinta de novo, uma funerária. Pra que a funerária quer ter o problema de lidar com a gestão de um time de tecnologia? Perfeito. Cara, ela vai me passar a demanda, dali pra frente uma caixa preta que eu toco e vai ter só a saída, que é o que ela tá buscando. E cara, como que você faz para gerir isso, sendo que é tão diferente, entre aspas, um cliente do outro, né? Que agora eu vou entrar na parte de gestão, tá bom, que é o tema que agora que todo mundo entendeu o que a Tecla T faz, ela resolve tua vida de qualquer coisa de programação que você quiser, seja você pequeno, médio ou grande, seja alocando recursos, ou seja que você tem um projeto e precise resolver essa demanda, vocês conseguem resolver. Como você consegue, com tantos tipos e escopos diferentes, fazer uma gestão, para fazer essa seleção e recrutamento rápido, mais 2, conseguir atender clientes tão diferentes, porque são demandas, são produtos diferentes que você vende. São produtos. Mas é porque na prática parece que é mais diferente do que é. Se a gente for resumir, tem variáveis que são muito comuns. Tanto faz, por exemplo, se é para uma indústria gigantesca ou para uma indústria pequena, cara, o tratamento com esse profissional de tecnologia normalmente gira parecido. E o segredo cara, se o meu cliente conseguisse contratar tão rápido quanto eu, conseguisse fazer uma gestão tão boa quanto a minha e retesse esse profissional para que ele não saísse, ele não me contratava. Então, eu tenho que fazer essas 3 valências melhor do que ele. Perfeito. E aí, a gestão disso, cara, tem temas muito comuns. Eu tenho hoje mais de 50 pessoas que só lidam de problemas pessoais. Meu time de gente de gestão, cara, fala com todos os profissionais e eu nem vou saber se é C++, se é COBOL, se é para app, se é para site. É meio que tanto faz. Eu vou lidar, cara, a gente tem o nosso sistema interno que, vi que tu ia casar. Deu tudo certo o casamento? Vi que tua mãe tava doente. Deu tudo certo, tá se mudando. Então, assim, é um tratamento que é de gente. Você é uma empresa de gente e gestão. Total. E eu entendi que o problema vai chegar. Ele vai ter problema financeiro, vai ter problema de saúde, algum parente dele vai ficar doente. O problema é se eu não descobrir isso a tempo, porque aí a performance dele cai, meu contrato não tem fidelidade, se ele deixar de entregar, o cliente cancela. Então, cara, é um time dedicado a falar de gestão. Eu não vou falar de projeto com esse cara, nesse viés. Óbvio que aí entram as particularidades, mas a parte do meu tempo, do meu time, que dedica a particularidade do sistema, ela é muito menor do que a parte genérica. Perfeito. Que é o que importa no fim do dia. Que é o que importa. É gente performando bem. Exato. E estando motivado para entregar o que precisa do outro lado. Que se ele está motivado, ele já passou pelo crivo de ser um bom ou não bom profissional. Perfeito. Isso você já tirou ali no começo. Mas o lado de gente, quer entender como ele tá e tal. E provavelmente seja por isso que ele fique também, gosta de trabalhar junto com a Tecla T. Total. E aí, cara, assim, casa de ferreiro, espeto de aço, não tem cabeça que decore tudo isso de informação. Então a gente tem muita tecnologia dentro de casa para apoiar. Então o meu profissional que vai cuidar de gestão, que vai ter essa conversa, ele não precisa lembrar de tudo isso. Do outro lado tem um robozinho nosso que vai dizendo, fala daquele tema que ele falou na reunião passada. Lembra disso. Ele falou que vai se mudar, então já dispara uma mensagenzinha, cara, que tem que ter alguma ação pra casa nova dele. Legal. E aí vai um brinde surpresa pra casa desse profissional. Então, cara, tem muita tecnologia envolvida pra cuidar de gente. Quantos profissionais você tem hoje dentro de casa? Cara, são mais de 600 profissionais hoje diretamente alocados, né? Aí... Então são 600 alocados em clientes. Exato. Deve ter um time de back-office aí de, somando 2 sedes, que é Fortaleza e São Paulo,
sei lá, mais 60 pessoas. Então, 60 pessoas dentro desses 600, ou a par desses 600. Então, você tem hoje 660 pessoas no total, Por aí. sendo 600 dedicadas no cliente, 60 Exato. que faz a gestão Uhum. de toda essa É isso. loucura. E, cara, antes da Tecla T, você passou ali por experiências difíceis como profissional de tecnologia. O que fez você decidir e falar, meu, eu acho que tem um jeito melhor e eu vou fazer do meu jeito? De onde veio essa fagulha de empreender? Cara, eu fui desenvolvedor por muito tempo, né? Fiz engenharia de computação e fui desenvolvedor. Mas tinha alguma coisa estranha, cara, porque eu não era o melhor aluno da sala, mas eu era desenrolado. Eu tava na sala, eu não entrei na faculdade sem saber programar e me sentia, completamente estranho, porque meus amigos entraram sabendo. E aí eu tava na sala, todo mundo, o time de tecnologia mais diferentão, todo mundo gostava de rock e eu gostava de forró. A galera gostava de olhar pra tela do computador, eu gostava de conversar. E aí, cara, mas fui indo, aluno 6,5, 7, ele fui passando, me formei. E no meu trabalho, cara, como desenvolvedor, eu trabalhava pra concessionária de energia, a Enel, lá do Ceará. Era o desenvolvedor que fazia o canal de atendimento deles lá no Ceará e tudo certo, o projeto estava sendo entregue. E aí, cara, um belo dia, no final das últimas entregas, eu descobri que meu projeto estava chegando ao fim e não ia ter mais nada, cumpriu o papel, chegou ao fim de fato do projeto. Eu voltei pra casa e falei, cara, se não tiver mais demanda, não tem garantia que eu continuo com o meu emprego. Não tem essa garantia. Eu voltei pra casa e entendi, cara, o que é que a Enel compraria? E aí eu voltei segunda e apresentei pro time da Enel uns 8 projetos. E aí eles, cara, desses 8 saíram 2 projetos, o time, mais do que triplicou. E aí eles entenderam que eu tinha uma habilidade de transformar uma dor de negócio em tecnologia. E eu acho que esse daí, cara, olhando pra trás, talvez foi a minha maior virtude. Eu não era o cara da programação, mas eu sabia conversar, cara, se o cara tá dizendo que hoje o maior problema da Enel é a inadimplência, o que será que tem de tecnologia para contornar isso? E aí saiu um projeto. É isso que eu falo na Tecla T. Se tu chegar para contratar um app, tu vai, Rafa, queria gastar aqui um caminhão de dinheiro, queria fazer, eu vou aceitar, tá tudo certo. Mas eu queria que antes de tudo tu me falasse, pra que tu quer esse app? Perfeito. Qual é o sucesso desse app? Aí vai ter mais chance de tu me indicar, vai ter mais chance de tu entender, o Rafa foi parceiro. E aí... Rafa, cara, eu acho que o grande segredo que a gente teve na Canui, na Dafit, na RAP, aqui no G4, em outras empresas que eu liderei, toquei, fui sócio, foi entender muito bem o compromisso entre velocidade, qualidade e tempo para eu entregar um projeto de tecnologia. Porque quando você pensa nesse tripé, você só escolhe 2, né? Então, você quer rápido no tempo e barato, a qualidade vai sair ruim. Você quer com qualidade e barato, vai demorar tempo. Você quer rápido com qualidade, vai custar caro. Então, você vai brincando com essas variáveis. E um dos grandes papéis que eu tive em todas essas empresas foi fazer exatamente esse papel que você faz, de intermediar negócios com tecnologia ou com qualquer outra frente que era muito mais técnica. Porque quando você tem um conhecimento de tecnologia, que eu tenho, não tão profundo quanto o teu, mas aprendi a codar na faculdade e tal, então eu sabia discutir com o desenvolvedor para não ser enrolado. Né? Sabia, mas isso aqui não dá certo, isso aqui no banco de dados, mas isso conecta com o outro. Essa é a lógica, né? E ao mesmo tempo, entender a demanda de negócio para fazer esse compromisso dessas 3 variáveis. E isso, eu falo muito no G4, na aula do G4, que basicamente a área de negócios, ela fala chinês. A área de tecnologia, ela fala hebraico. Cara, não é o mesmo alfabeto. Total. Eles não sabem se conversar. E tipicamente a área de negócios não vem falando a dor que ela quer resolver. Não. Ela vem falando a solução que ela imagina que é o certo. Só que a área de negócios não tem noção de todas as ferramentas ou de todas as maneiras diferentes que existem para resolver aquela dor que ela tem. Então ela tem uma visão enviesada, né? Que nem eu sou do interior, você tem o cavalo no interior, o cavalo tem aquele tapa-olho para ele focar, não ficar se distraindo com as coisas que acontecem. Então ele só vê isso. Ele não vê o mundo inteiro, né? De soluções que tem. E, tipicamente, isso tem mudado muito, a área de tecnologia é uma fabriqueta de salsicha. Exato.
Você falou, cara, eu quero salsicha de frango. Uhum. Você vai enfiar, vai sair salsicha de frango do outro lado. Exato. Só que uma vez que a área de negócios demanda algo sem entender de fato a dor que está solucionando, às vezes a tecnologia vai demorar 1 ano para desenvolver algo que não vai solucionar de fato o problema. E ela poderia ter feito algo em 1 semana Que atenderia. Uhum. Então, saber fazer e ter esse tradutor no meio da China e de quem fala hebraico aqui, de quem fala chinês e fala hebraico, ter esse tradutor é o que faz todo sentido para garantir que esse tripé ande rápido da melhor maneira, dependendo do momento da empresa e daquilo que você quer no médio e longo prazo. Logicamente que vão ter coisas que você vai desenvolver que você queira que seja mais durável, né? Que seja, todo feito com API, vai demorar mais, vai custar mais caro. E tá tudo bem, porque já é algo que é testado, comprovado. Vale a pena fazer. Vale a pena fazer desse jeito. Tem coisas que você não quer, você quer fazer uma versão rápida, cara, que vai ser tudo junto, tudo... Cara, mas vai sair do outro lado, você vai testar e vai iterar. E o que eu percebo aqui é que você é esse tradutor. Isso que fez você ter tanto sucesso. E esse profissional é tão difícil no mercado de você achar, né? Uma pessoa que sabe conversar, gosta de entender a dor, entende tecnologia, gosta de tecnologia também e consegue fazer essa tradução dos dois lados. Então, eu acredito que o sucesso grandioso da Tecla T, não só por você, mas pelos teus sócios também, é de saber fazer esse meio do caminho, né? Agora, o que você viu além disso em outras empresas ou em outros mercados, ou foi ali da própria Enel lá do Ceará, que putz, você já vendeu 2, 3 projetos ali para eles e foi ali que você começou a Tecla T? Ou não? Você ali começou a engatear, falou, opa, tem negócio. Lá eu descobri que eu fiquei mais próximo da parte comercial lá. E aí eu comecei a perceber que isso me possibilitaria ter o meu próprio negócio. Eu olhava para o mercado do Ceará e, cara, tem grandes empresas, tem grandes negócios, por mais que ainda comparado ao nível de São Paulo, precisa engatear, precisa avançar e muito, ainda está engateando a nível de tecnologia. Mas normal, mas eu já via grandes oportunidades lá. Eu falei, cara, talvez eu consiga ajudar essas empresas a trazer um processo de digitalização, de inovação para cá. Quando a gente olha, por que tá todo mundo olhando o que tá funcionando nos Estados Unidos tentando trazer pro Brasil? É um mercado que funcionou, a grande máxima é que talvez funcione aqui, eu vou trazer isso primeiro. Eu olhava pro Ceará com esse mesmo olhar aqui para São Paulo. Exato. Então, o que tá funcionando em São Paulo que eu posso trazer? Então, que a Academia de São Paulo já tem uma puta solução de tecnologia que ainda não tem. E aí foi a fagulha para abrir a Tecla T. Mas a Tecla T não começou como sendo um modelo de terceirização. Pelo contrário, cara, eu tinha muito preconceito. Para mim, eu dizia, cara, jamais quero ter uma empresa de terceirização. É empresa de iFood de gente, Sim. Não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com RH. Eu não quero isso para mim. Mas, cara, precisava pagar a conta. E aí chegou uma grande empresa de telecom lá do Ceará, a Mob. Isso foi que ano? Isso foi 2019, cara. 2019. E aí a Mob Telecom depois foi comprada por algumas outras telecoms. E é por isso que eu falo que o meu primeiro cliente tá aqui dentro de casa, porque é ela. A Mob foi meu primeiro, saiu comprando outras e me permaneceu. Foi comprada e quem comprou me permaneceu também lá. Irado. E ela me demandou isso. Já tinha um projeto que a gente tava fazendo um app, era o tradicional da Tecla T. E ela disse, Rafa, eu preciso agora de 12 desenvolvedores terceirizados. Eu falei, cara, eu não terceirizo. Aí esse papo durou 2, 3 semanas. Eu, tem que pagar a conta. vamos terceirizar. Eu só pedi uma coisa pra ele. Eu falei assim, cara, deixa eu fazer o que eu não... deixa eu fazer do meu jeito. Ele, mas o que é o teu jeito? Eu falei, cara, eu já fui terceirizado. Eu não podia usar um crachá, eu não podia participar de um evento da minha empresa, eu não seguia o calendário da minha empresa. No final das contas, eu não tava em nenhuma das empresas, eu tava no limbo ali. Sim. Eu não sabia Isso era ruim? Isso era muito ruim. Você não tinha uma identidade. Não tinha identidade. Eu não tinha um benefício, eu não tinha um plano de carreira muito claro. Dependia da visão do cliente e uma aprovação interna. Então, era muito ruim, cara, muito ruim. E aí eu falei, cara, a única coisa que eu sei é o que não fazer. Vamos descobrindo o certo no meio do caminho. E aí foi legal, porque esse meu primeiro cliente demandou, já veio a demanda dele, os outros não, eu tive que ir atrás, e é por isso que nasceu essa proposta de valor. Cara, eu confio tanto que isso aqui deu certo, porque eu já tinha testado lá, eu não tô nem pra contrato, tá tudo certo, não tem multa, tu não vai cancelar. Agora, o que mudou então? Porque assim, basicamente o que você tá me falando é que, por uma experiência tua de já ter sido terceirizado, você sabia aquilo que você não gostava. Exato. Como uma pessoa que viveu aquilo na dor, na pele.
Da sua, pô, vou mudar. Quais foram as 3 coisas ali que você mudou, que na época, lá em 2019, era normal, mas que no caso que você mudou foi disruptivo? Cara, entrar um profissional terceirizado numa empresa do cliente e esse cara usar um crachá e tudo que eu podia ativar, esse cara entrava na empresa ativado. Mochila, camisa, crachá, a proteção de tela do notebook. Cara, Era o onboarding. Era o onboarding dele. Cara, deu brecha, eu vou ativar a tecla T nesse profissional. Esse cara vai entrar na empresa e ele vai se destacar como tecla T. Vai passar um pontinho verde ali, pô, é tecla T. Então, assim, tinha uma identidade. Mas chama a identidade da tecla T ou do cliente? Da tecla T. Da tecla T. Não, nunca era daquele cliente. Não. Esse cara, a blusa que ele usava, às vezes até tinha a logomarca do cliente, mas dentro de uma logomarca da tecla T. Então eu não abri mão da minha identidade. Em qualquer espaço eu ativava a tecla T. Então dentro da Mob, que tinha uma cor toda vermelha, cara, tinha pontinhos verdes circulando lá na empresa. E aí começou a aumentar. Galera, que porra é essa, meu irmão? E é isso que foi chamando... O cara queria ser tecla T, ele sentia orgulho de ser tecla T. Entendi. E aí o que é que mudou no processo, cara? Eu ia acompanhar o primeiro dia do cara todos os dias. Todo profissional que começava, o primeiro dia era eu e ele. O meu cliente me via no meu primeiro dia. Eu era o CEO que assinava o contrato e que tava pegando na mãozinha do profissional e indo no primeiro dia dele. Aí ele viu, cara... Era o pai levando pra escola. É. Que irado. Ele tinha meu contato. E é engraçado, cara, ó, depois de 6 anos, o que fez a gente entrar em Magalu, cara, uma conversa, porra, difícil pra caramba, várias etapas passando. E depois de ter dado certo, o cliente falou pra gente assim, Rafa, vou te abrir, eu não queria vocês aqui na Magalu. Eu falei, pô, por quê, pô? O que é que eu fiz? Ele, não, é porque eu já tinha resolvido tudo. Ano passado a gente fez uma reestruturação, tirei todos os fornecedores que não fazia mais sentido, deixamos fixos esse, eu não podia incluir mais um, mas eu incluí vocês. Eu falei, tá bom, agora me conta o porquê. Eu senti que vocês têm... eu tava com saudade de empresa de dono, pô. Que se der merda eu vou te ligar, tu vai atender, tu vai resolver o problema. E essa foi a primeira coisinha que eu fiz lá em 2019, né? Então, o que mudou no processo, cara, eu tava muito presente e esse profissional era muito ativado pela tecla T. Ele participava dos nossos eventos, participava da nossa Então ele fala, eu sou o tecla T. É isso. Até hoje ele falou, Até esses hoje, 600 falam, eu sou tecla T. Exato. Só que você não leva os 600 no primeiro dia de aula a mais, né? Não levo mais. Mas Eu nem conheço os 600 hoje. Tem alguém que faz? Tem. Dentro desse time de gente de gestão 60, que conversa, vai ter alguém que vai acompanhar. Isso a gente não perdeu. Legal. Isso a gente não perdeu. Muito bom, cara. E aí, Bruno, tem um outro detalhe. De novo, se esse cara contratasse melhor do que eu, ele não me contratava. Como é que eu faço para ter o mesmo profissional? Eu sou muito claro. Eu contrato o profissional que ele quer e muitas vezes eu vou pagar menos do que o que ele quer. Porque esse cara quer vir para a tecla T. Esse ano, ó, nós estamos em agosto falando, já passaram mais de 5 mil pessoas do nosso banco de talentos levantando a mão. Quero trabalhar na tecla T. E você fala não? Não, eu falo sim. Óbvio que vamos entender a demanda de mercado, Entendi. mas é por isso que eu sou rápido nos 7 dias. O meu banco de talentos tá muito forte. E como que você criou essa love brand, essa marca desejada pelos desenvolvedores? De novo, eu não sabia o que fazer, eu sabia o que não fazer. Eu comecei a perder profissional, e aí, vamos lá, comecei a tecla T em 19, fevereiro de 20 começou uma pandemia, e a gente viu todo mundo indo pra fora, salários muito atrativos. Nababescos. E aí eu comecei a perceber, pera, por que eu tô perdendo profissional pra trabalhar fora? Ah não, Rafa, é porque eu quero trabalhar num projeto pra falar inglês, é um projeto que vai fazer sentido pra minha carreira. Aí eu falei, tá bom. Então, o que é que eu preciso fazer para que a tecla T seja atrativa? Eu vou trazer um contrato internacional. Legal. Trouxe o primeiro contrato da Austrália. A primeira vez que a Heineken terceirizou um projeto de tecnologia fora do ambiente Heineken foi com a gente. Falei, cara, tu quer falar inglês? Pois tá aqui o projeto. Legal. Eu me associei a empresas de fora dizendo, cara, meu preço é 5 vezes mais barato do que o teu, pô. É um preço Brasil. Tu vai ganhar na moeda que for, tu me paga em real. O meu cliente, o meu colaborador vai trabalhar no projeto que ele quer. Eu comecei a não perder. Então eu fui entendendo, esse cara tá saindo por esse motivo, eu vou contornar essa objeção. No final das contas, pô, é comercial de toda ponta, pô. Só que é um comercial com colaborador. A objeção desse colaborador, que poderia ser de um cliente, só que ele é um cliente interno. A dor naquele momento era, eu preciso trabalhar numa empresa maneira. O desenvolvedor, cara, o profissional... Porrada, hein? Porrada. O profissional de tecnologia, ele tem uma veia meio artística. Pô, eu fui desenvolvedor e falo abertamente. Cara, eu acho baboseira, tá? O que me motivava era pagar a conta, era grana. Eu não tava muito ligando pra projeto. Mas tem muita gente que tá. Tem muita gente que tá. E tá tudo bem, E aí eu entendi que pra eles, é uma atividade meio artística, o projeto faz sim diferença. Ele topa, às vezes, ganhar menos, porque o projeto vai trazer uma repercussão para a carreira dele diferenciada. Então tá bom. Seja de aprender uma nova linguagem, seja de desenvolver um negócio para uma empresa bacana, que ele fala, cara, olha o que eu desenvolvi.
Tem muito mais o lance do desafio do que, de fato, do dinheiro. Exatamente. Então, eu comecei a trazer esses projetos. Mas daí são perfis de colaboradores dentro desses 600, que tem os que querem dinheiro, tem os que querem falar inglês, tem os que querem o desafio, tem os que querem programar em COBOL. É isso. Tem os que... E assim por diante. E assim por diante. Que legal, cara. Quando que foi o momento que você falou, meu, tecla T vingou? Pô, não faz muito tempo não, viu? Eu tenho uma característica, cara, eu acho de fato que não é vantagem não, é só uma característica de não comemorar muito as coisas. E talvez, cara, por como tudo começou a tecla T. Eu não vim de um berço de pais empresários, meu pai é professor da rede pública, minha mãe é enfermeira da rede pública, concursados, não tem nenhum pezinho no empreendedorismo. E, cara, então quando eu fundo a tecla T, a qualquer momento podia quebrar. Eu não tinha plano B, de fato, então a qualquer momento podia quebrar. E então eu adotei uma postura de não comemorar. Eu falei, cara, não vou comemorar agora não, porque vai que daqui a 2 meses quebra, então deixa quieto. E aí a gente fechou esse primeiro contrato. Eu sou igualzinho você, cara. É muito doido, pô, é muito doido. E aí fechei o primeiro contrato. Você tá paranoico toda hora. Toda hora. Cara, hoje eu ainda não desligo. Mas assim, fechei o primeiro contrato, não comemorei. Me pediu 12 profissionais. Cara, não comemorei não, vou comemorar quando tiver 20. Chegou os 20, não comemorei. A gente fechou a Apvida, cara, acho que em 21. Cara, já chegou com uma pancada, sei lá, eram quase 100 profissionais de cara, assim, pra gente implantar. Falei, assinei o contrato, Brunão, não comemorei. Eu falei, só vou comemorar quando preencher essas posições. Preenchemos ou não comemorei? Eu falei, só vou comemorar quando chegar em 100. Chegou 100, não comemorei. Chegou 200, não comemorei. A parte ruim disso é que vai ficando pesada essa jornada. Vai ficando meio que... Não vai tendo uma linha de chegada. Enfim, Mas, ao mesmo tempo, cara, vai me fazendo... Tá toda hora querendo mais. Então, talvez eu percebi que a tecla T deu certo... Porra, sei lá... Junho do ano passado? Talvez. Mas por quê? Porque eu vi que ela conseguia andar por conta própria. Eu não tava mais sendo extremamente necessário para essa operação. Tanto que hoje entra um profissional... Eu não preciso recrutar ele, eu não preciso conhecer ele, eu não levei ele no primeiro dia, ele passou o primeiro mês, o cliente não reportou nada pra mim, às vezes ele nem sabe quem eu sou. Funcionou sem mim. Então, aí eu senti que virou uma empresa, parou de estar uma dependência... Uma founder dependência. Exato. Legal. Óbvio que hoje essas maiores contas, cara, eu faço questão de conhecer, de fazer esse processo. O maior canal de aquisição hoje tá passando por mim ainda, nessa aproximação. Eu acho que talvez nunca mude, mas ela não depende mais. E, cara, como é que é vender para uma empresa grande? Cara, é difícil. E talvez isso foi a parte frustrante de ter vindo para São Paulo. Eu abro sede aqui em São Paulo em 2022. Pô, cheguei grandão. Já tendo o Grupo Mateus, M. Dias Branco, Beach Park. Os maiores do Nordeste eu já tava na minha lista de clientes. Cheguei aqui e ninguém abriu porta. Cheguei aqui, ok, tá bom, beleza. Eu entendo que também era o finalzinho de pandemia. A rotina de escritório ainda não tava 100%. E eu me vi ali, primeiro, sem as empresas abrirem as portas como eu achei que elas abririam, e segundo, conseguindo tocar a minha agenda toda remota. Eu falei, por que eu tô em São Paulo, pô? Tô longe de praia, longe da minha família, pagando caro, minha agenda toda online, não preciso estar aqui. Voltei pro Ceará, durou 4, 5 meses, voltei pro Ceará, como casa, né? E aí fiquei indo e voltando até o fim de 23. E aí, eu vim em 24 de novo, cara, a terceira tentativa, e hoje, pô, incrível, melhor momento pessoal e profissional nosso. Mas porque eu entendi como é que é o game de São Paulo, pô. Tá todo mundo apressado. O cara não quer, pô, te receber. Não é mais uma reunião na agenda dele. Então tu tem que ser interessante. E aí o ponto de virada, como é que vende pro cara grande eu encontrei um modelo que eu não dependo mais da cold call. Aí, pô, recebe o Rafa. Abre essa porta aqui de reunião. Eu fiz agora o seguinte. Pô, a Tecla T vai ter pelo segundo ano o camarote na NFL. Pô, tô meu convidado, vamos lá com a gente. Pô, segundo ano que vamos ter camarote lá na Fórmula 1. A gente virou patrocinador do time de futebol do Fortaleza. Anunciamos o patrocínio de um piloto de Fórmula 1. Então vai tendo eventos. Cara, esse cara vai pro evento, eu nem falo de trabalho. Mas ele me conheceu, ele sabe agora quem é a Tecla T. A gente vai falar em um momento ou outro sobre tecnologia, ele começou a me seguir, vou falar sobre inovação. Aí vendi pra esse cara. Então o processo, pro nosso caso, de vender pra um grande cara, parar de falar de venda, parar de querer encher o saco dele. Ser interesseiro e virar interessante. Exato. Ixi, parece que eu conheço alguém que fala sobre isso. Acho que alguém que te ensinou esse modelinho de negócio total, aí, hein, cara? Total. Tem muito influência. Tem nome? Tem, cara. Senhor Alfredo Soares, um beijo. E, cara, ele é especial nisso, porque assim, eu já conheci vocês, já tinha feito alguns cursos, mas o principal, o GE, que são com vocês três,
eu fui sempre relutando pra fazer, porque, pô, eu tinha que ficar 3 dias em São Paulo, era complexo casar a agenda. E aí, quando eu me mudo pra cá em janeiro de 24, falei, não, pô, já que eu tô aqui, Vambora, vou fazer. Fiz em fevereiro, março, por aí. Aí conheci vocês, conheci o Alfredo lá. Engraçado, pô, porque eu já sabia dos teus cases, já sabia dos cases do Thales, mas do Alfredo não sabia. não sabia. Tem mais um ali no grupo. Na turma. E aí foi, coincidentemente, cara, me conectei legal com ele. Um dia mandou mensagem no Instagram, falei, pô, cara, fiz o teu curso, achei animal. Pô, acho que tu consegue me ajudar com isso que eu tô precisando, que é abertura. Cara, network, é conhecer mais pessoas. Não me deu bola, depois de um tempo mandei outra, aí me mandou o contato do Nicolas. Cara, fala aí com esse moleque, vê aí. Cara, fiz um pitch pro Nicolas, ele entendeu o que a Tecla T fazia, como podia apoiar. Passou pro Alfredo, subi de nível, passou pro Alfredo, aí eu fiz esse mesmo pitch. E, cara, virou legal que a gente hoje tem uma relação boa de amizade e ele entendeu como é que é o nosso jogo, cara. E passa muito por isso. Ele me ajuda a que... Todo dia eu saio de casa, Brunão, com 2 objetivos. Fazer com que a Tecla T seja mais conhecida e que o Rafael também seja mais conhecido. Perfeito. Se esse cara me conhecer, tá bom, dali pra frente vai sair negócio, pô. Porque isso é bom. Vai sair negócio. Eu não vou encher o saco desse cara. Cara, e você participou do G4 Valley Participei. no fim do ano passado e você disse lá que esse momento mudou o jogo da Tecla T. O que aconteceu e como foi essa experiência pra você? Cara, vários aspectos. Tem várias coisas aí dentro. Óbvio que tem parte de conhecimento, como gestão mesmo de empresa. Cara, a Tecla T foi no formato 100% mão na massa. Então, não foi na parte teórica. Então, a gente foi aprendendo, errando. Então, quando a gente escuta conhecimentos e cases que funcionaram de outras pessoas, cara, ajuda também a gente tentar aplicar dentro de casa. Segundo fator eu comecei a usar os canais de vocês também para vender. Eu fiz o curso em fevereiro e eu acho que eu já fiz o GE com vocês, pô, acho que, sei lá, acho que 3 ou 4 vezes. Só que é diferente, quando eu chego lá hoje, tu sabe quem eu sou, o Thales sabe quem eu sou, o Alfredo também. Então o Thales fala, pô, a G4 usa o Rafa como solução de tecnologia. E o cara passa 3 dias ouvindo vocês falarem. Se tu não criar um canal novo, tu vai morrer. Se tu não colocar inovação, tu vai morrer. Se tu não metrificar, tu não tiver dados, tu vai ficar pra trás. Aí, porra, vocês estão deixando no meu colo esses leads. Então a gente começou a fazer muito isso. Cara, eu tenho, sei lá, eu gastei esse ano, acho que, sei lá, mais de 3 milhões hoje em cursos de G4, seja para meu executivo ir vender lá, seja para mandar clientes, seja para usar como estratégia de fechamento. Então, foi uma dobradinha que tá dando muito certo. Aí, galera, olha, o cara hackeou o sistema. Hackeou e não, tá certo, eu quero mais cliente assim, isso, que vai lá, entende, Uhum. joga o jogo e consegue cliente lá dentro. É isso. Que irado, cara. Mas o que mudou lá no Valley? A gente começou a entender que a Tecla T conseguia atender vários outros tipos de segmento. A gente era muito levado, cara, a quem gritar primeiro. Então, aí segmento agora do mês, vamos trabalhar com o mercado financeiro. Agora vamos olhar para o mercado de telecom. Agora vamos olhar para o mercado farmacêutico. Então, faltava estratégia. E eu não lembro quem foi que tava lá no palco do Valley, cara, e falou um pouco... Talvez foi o Denner. Talvez foi o Denner da V4 que falou um pouco dessa estratégia de venda B2B que envolva mídia, mas que envolva também intencionalidade, inteligência. Sim. Cara, isso mudou o game. Hoje a gente tem uma wishlist, vez ou outra tu recebe uma listinha nossa em Nardão, porra, tô olhando esses caras aqui... Eu preciso até te responder, que eu tava de férias e não respondi. Tô olhando esses caras aqui, será que tu consegue... Então, tem assim, algum contato? Hoje é intencional. Perfeito. Hoje a gente olha pra nossa venda com uma forma mais metrificada, mais palpável, sabe? Então, isso mudou no Vale. A gente era muito atacando, cara, todo mundo. Vou atacar hoje esse ramo, vou atacar hoje esse segmento. E não funcionava tão bem assim. Boa. Eu acho que eu falei também disso. Falou. E, cara, a gente falou aqui do Valley e do G4. O que você vê que você trouxe do dia a dia para operação? Que você veio aqui no começo de 24, a gente já está 1 ano e meio depois. Tem 2 ou 3 highlights, além disso, você já falou um monte aqui, né? Da forma de vender, como o Alfredo faz para vender com B2B, entre outras coisas. Tem alguma coisa que você fala, putz, isso daqui a gente mudou e mudou o jogo também? Cara, eu sempre gostei da cultura de vocês, essa visão de tá voltado ao resultado, né? Então, é tudo metrificado. Então, o fechamento de vocês, eu acho que inspira muita gente, inspira a gente também. Então, a forma como a gente olha pra meta na empresa hoje é diferente. A forma como a gente hoje olha pra separação matricial também de outro jeito. A Tecla T hoje, cara, ela atende
A gente falou muito de terceirização, mas a gente faz muito mais. Tem escopo fechado, tem uma série de produtos. A gente hoje vende para empresas que também não tem uma linha de receita para terceirização, mas ela precisa do dev. Eu entrego esse currículo, ele contrata, ele me remunera com o salário dele. Então, tem uma Como série... você fosse um headhunter. Exatamente. Tem uma série de serviços e a gente não olhava para cada um desses serviços como unidade de negócio. Perfeito. Cara, eu me basei 100% no modelo de vocês. É entender esse modelo matricial, o que é que cada BU vai tocar, quem é o cara que é responsável por isso. Foi 100% olhando o que vocês faziam. E tem performado bem assim. Legal. Cara, em termos de crescimento hoje, onde que você vê que está o teu maior desafio? Cara, o desafio hoje, se a gente olhar para a Tecla T como uma máquina de vendas, a etapa da aquisição de clientes para mim hoje é uma dor. A geração de demanda para mim hoje é uma dor. Não encontramos ainda uma forma que, e talvez não encontre, não sei se essa resposta vai existir um dia, tá cada dia melhor, mas ainda não tá automatizado de, cara, para cada R$1 que eu quero, quanto eu preciso injetar, meio que com essa matemática. A entrada desse lead no nosso segmento, ela é muito complicada. Além de ser uma venda B2B, falar de tecnologia é algo meio... Porra, não é palpável, não é concreto. Tá bom, o que é que me diferencia de um orçamento que eu passei de R$100 mil e o Joãozinho da esquina falou que faz por 20? O que é que tem de diferença? Sim. Então, essa geração de lead, cara, ainda é complicada. Cara, isso é muito difícil. Eu acho que difícil. No mercado como um todo, porque eu vejo isso porque eu tô reformando meu apartamento. E o apartamento que eu moro hoje, que eu comprei antes, ele já estava pronto quando eu comprei. Então eu entrei, eu olhei e falei, cara, animal... Vou comprar porque eu só vou precisar pintar a parede e pronto, acabou. Trocar um negócio ou outro, não vou ter que fazer reforma. Foi quando eu comprei, a gente tava grávida do segundo, terceiro, eu tinha acabado de ganhar o segundo, então eu não queria muito ter trabalho, né? Só que esse agora, quebrei tudo, tô refazendo do zero o apartamento. Então, assim, baita dor de cabeça. Só que a gente, como é a primeira vez que tá fazendo... Cara, você fica muito vendido. Porque você não é um especialista no setor, você não conhece os detalhes das coisas, você não sabe diferença de preço e valor. E daí todas essas perguntas, e eu tô trazendo essa analogia, porque todas essas perguntas que a gente se faz para fazer uma casa ou construir uma casa, o cara que não entende profundamente tecnologia é a mesma coisa, ele não sabe quem tá passando a mão na bunda dele, qual é o incentivo da pessoa... Cara, beleza, é mais barato, mas e no longo prazo? Qual o custo de eu tomar essa decisão de ser mais barato versus o mais caro? Que na verdade, né, o mais caro às vezes no longo prazo pode ser muito melhor, mas o mais caro tá no preço certo? Não tá? O que eu vou comprar? O que eu não vou comprar? E junto com isso vem outra coisa, né? É tanta informação ao mesmo tempo que você não sabe o que é mais relevante na hora que você está contratando. Exato. E daí tem as coisas que estão ali no rodapé do contrato, que muitas vezes você acha que deveria vir embutido, mas na hora que você começa a viver na prática, não vem. Daí chega lá o amigo que você pagou 20 em vez de 100, e ele fala, não, vou ter que te cobrar mais 40. Você, como assim vou ter que te cobrar mais? Não, mas estava escrito aqui. Não estava esperando. Você, mas como assim, cara? Isso tava... Dele, não, você não leu? Cara, eu nem sabia que isso era tão importante. Que aconteceu tantas vezes. Então... Eu vejo que, assim como em vendas B2B, assim como em vendas de coisas, por exemplo, a tua casa, ou tickets maiores, que não tem uma entrega muito clara, padronizada, no fim do dia é um serviço ou algo mais de longo prazo, o trabalho da venda B2B muitas vezes é educar. A pergunta que talvez a gente escute mais... para obra e fazendo analogia para tecnologia cara, quanto custa um projeto? Cara, depende, o que é que tu quer no projeto, o que é que tem que ter, quanto custa fazer um Uber? Depende, pô. A gente conhece hoje o que tá visível do Uber. É um app com 3, 5 telas, mas o que tem por trás? Qual é a regra que tem por ali? O que é que tem de segurança? Cara, tudo isso vai deixando mais caro. Se a gente hoje não consegue aceitar a pergunta de quanto custa uma casa, porque uma casa varia bastante, ela tem quantos andares, ela tem piscina, ela não isso é tem... automação. Automação, acho que a automação é o maior exemplo. Você pode pagar 15 mil a alguns milhões. É infinito. Mas o que você quer? Eu nem sei o que eu quero, cara. É isso, é infinito. E em tecnologia... eu acho que aí é a parte da educação. Total. O que você não sabe que você não quer? O que é importante e o que não é importante? E daí que vem o teu papel de ser o tradutor entre negócios e entre tecnologia, que no fim do dia
a tua venda é muito mais uma educação e ajudar o próprio cliente a entender aquilo que ele quer, aquilo que ele não quer e, de fato, o que ele precisa. Total. Antigamente eu ficava, doído quando eu perdi uma venda dessa, normalmente por preço. Falei, cara, esse cara não entendeu. Eu não tô explorando esse cara, mas ele vai fechar com mais barato que é impossível ele entregar. Então, assim, hoje eu não ligo mais. Aí ele volta depois. É o cenário normal, cara. Todo dia vai voltar. Só que é frustrante. Só que é muito frustrante. Porque ele vai voltar daqui 6 meses, 1 ano. É, exatamente. E daí ele vai voltar numa situação muito pior. Vai. Hoje, cara, eu sou muito claro. Eu não vou fazer loucura. Se não der por esse preço, eu não vou fazer, porque no final das contas eu vou estar me responsabilizando por essa entrega. E eu adotei uma postura. Cara, a gente erra, pô. A gente erra. No dimensionamento que a gente faz isso todo dia. Eu erro, pô. E o que é que agora, qual é o papel de uma empresa que eu julgo séria, que é o nosso caso? Pô, se eu errar, a culpa é minha, pô. Essa construtora, pô, tu procurou eles porque eles são especialistas. Se ficou uma conversa duvidosa, se esse cara não entendeu, pô, esse cara falhou, pô. Tu procurou ele porque ele é especialista. Sim. Hoje, se esse cara me procura buscando um especialista em tecnologia e na nossa conversa ele não saiu com a visão clara do que ele tá comprando e eu não saio com a visão clara do que eu tô vendendo, eu errei. Eu assumo esse erro. Agora, a diferença é que o Joãozinho da esquina não tem como, pô. Ele vai quebrar a empresa dele se ele assumir esse erro. Sim. Cara, basicamente o que você vende é peace of mind, paz. É isso aí. Você vende paz na cabeça da pessoa, cara. Voltando aqui para um lado teu como gestor, quais são os principais indicadores que você acompanha diariamente, semanalmente, mensalmente no teu negócio? Faturamento, vagas em aberto, quantas vagas estão próximas a vencer esse prazo de 7 dias e se o nosso fluxo de caixa. Uma vez que a gente hoje fala de nomes legais, cara, como Magalu, JHSF, Ernest Young, todos esses que eu falei, tem uma coisa aí que ninguém tá olhando. Que esse cara chega pra te contratar e fala assim, cara, eu pago com 120 dias. Eu pago com 150 dias. E aí, cara, eu já vi muita empresa que quebrou por querer ser demais. Vai chegar um momento que a tua operação consumiu tanto o teu caixa que se tiver qualquer dor de barriga, cara, a empresa quebra. Então eu olho muito para quanto hoje eu tô descasado do meu fluxo de caixa para assumir uma operação dessa. Hoje, a nossa parte comercial está sendo muito bem feita, cara. Óbvio que eu tenho que melhorar essa aquisição de lead, mas o funil dali para frente tem muita coisa para implantar. Mas hoje eu sou um Rafael muito mais, cara, mais comedido de não fazer loucura, de aceitar qualquer implantação, porque eu sei que tem um custo. E como o meu negócio é de gente, cara, eu passar 4 folhas para frente sustentando essa operação para ter o primeiro recebimento, cara, se eu falhar, esse cara sai no outro dia da empresa. Se eu faltar o pagamento desse cara, o teu desenvolvedor, o meu desenvolvedor, ele sai. Porque não faz sentido ele estar sem receber. Uma profissão super sexy, que o mercado tá doido por ele. Não faz sentido ele não estar recebendo salário, é o básico. Então, hoje é uma coisa que a gente olha bastante. Legal. Assim, esse tema de fluxo de caixa e de precificação, você falou 2 coisas aqui que, para mim, todo empreendedor, empresário sério, deveriam prestar atenção. 1, preço. Cara, esse é meu preço, isso é o que eu entrego, e se não for por isso, não faz sentido eu entrar no jogo, eu prefiro deixar de servir. Logicamente que no começo talvez você aceitasse fazer umas loucurinhas, mas logicamente que depois que você já está um pouquinho maior, isso não faz sentido. Exatamente. Então, precificação é uma delas. E fluxo de caixa, para quem aqui não entendeu, galera, é o seguinte, imagina que ele vai alocar 20 pessoas num projeto novo. E esse cliente vai pagar ele daqui 120 dias, ou seja, 4 meses. O que ele tem que fazer? Durante esses 4 meses, ele tem que ter dinheiro para sustentar o salário dessas 20 pessoas. É isso. Então, se cada uma ganha 10 mil reais, provavelmente é mais, provavelmente é menos, você está falando de 200 mil reais por mês, vezes 4, dá 800 mil reais. Então, se ele não tiver 800 mil reais em caixa para bancar esses 4 meses, vai dar ruim. Vai dar ruim. E além disso, isso daqui é uma medida importante do quanto você também pode crescer e de que tipo de projeto você pode aceitar. E às vezes o que acaba acontecendo, já deve ter acontecido com vocês, o quão desesperado também está o cliente. Se o cliente vem para você e fala, cara, eu quero 50 devs para amanhã, você fala, tá bom, e eu quero pagar só daqui 4 meses. Falo, então não vou conseguir para amanhã, eu vou conseguir para daqui 2, 3 meses. Essa é a conta. Ele, mas por quê? Porque, cara, isso daqui vai descasar muito o meu fluxo de caixa. Tudo bem que 50 hoje para você, como você tá num tamanho de 600, você cabe. Mas se alguém chegar e pedir 200, é muito não dá hoje, a não ser que você vai antecipar no banco, tomar um empréstimo, Exato. ou o que seja, né?
que daí são outras vezes que você conseguiria bancar, mas você chega para falar, meu amigo, eu não consigo, a não ser que você pague antecipado ou pague a cada mês e daqui tanto tempo a gente vai alongando esse contrato para em algum momento chegar nos 120 dias, mas no começo você vai ter que pagar ali mês a mês e daí, putz, conforme vai crescendo com a própria margem do teu projeto, eu consigo ir te dando mais prazo até chegar no prazo que você quer, mas se descasar meu fluxo de caixa, dá problema. E é muito normal isso acontecer em empresa de varejo. Muito, muito. O cara vai quebrar com tudo descasado o fluxo dele. Tudo descasado, porque ele recebe do cliente em, sei lá, tanto tempo, que ele parcelou em 12 vezes, tem que pagar o fornecedor dele em 90 dias. Tem que ter estoque. Tem que ter estoque, e daí, putz, ele pode ter tido lucro, 30%, 40% de lucro, mas ele não vê isso porque às vezes ele antecipou o fornecedor dele para pagar, para conseguir uma negociação melhor, mas o prazo de recebimento dele está maior do que o prazo, quer dizer, do que o prazo de pagamento pro fornecedor. Então, putz, é um caso que até quem quiser ouvir aí, eu gravei aqui um podcast no Papo de Gestão com o Richard Aramis. Certo. Gente boa, que ele fala sobre isso. Teve um ano que ele teve o maior lucro da história dele e chegou no fim do ano com quase 0 de caixa. Caraca. Exatamente por isso. Porque ele descasou. Para ele conseguir melhores negociações, como ele estava crescendo muito rápido, ele teve que antecipar o pagamento para o fornecedor dele conseguir produzir mais rápido. Ele teve melhores margens, mas descasou tudo. E como ele vende muito como ele tem outros lugares que ele vende, além das lojas próprias, ele também deu mais prazo para o cara comprar. Então descasou o pagamento. Entendi. Cara, muito legal. Então, fluxo de faturamento, vagas em aberto, tempo para fechar as vagas, fluxo de caixa. Legal. Qual lição você daria para o cara que está ouvindo a gente aqui, que ele mais tem que se atentar? Porque pelos 4 que você falou, são os 4 pontos de fato mais importantes do teu negócio. Faturamento para ver teu crescimento, vagas abertas que você precisa alocar, que o teu negócio é gente, tempo para cumprir essas vagas, que é a tua autoridade, seriedade, que está em risco, né? Qualidade no fim do dia, fluxo de caixa, que é o quanto você consegue pisar no acelerador ou tem que segurar. Qual que é a tua dica para a galera que está ouvindo a gente das métricas que eles deveriam ver? Eu sei que é muito genérico. Cara, tentando olhar pro caso geral que a gente hoje atende quando fala de dados. Então, sei lá, vai envolver alguma coisa relacionada ao comercial, então vai ter sim algum indicador que determine o forecast desse cara, o quanto de vagas na etapa de prospecção do CRM, do que você está negociando, existe. Dá para ter uma noção se os próximos meses serão bons ou ruins, se o teu forecast está apresentando mais ou menos grana. Então eu olharia para isso. Olharia para, cara, lucro líquido no final do dia. Não acredito muito em empresa que ela não gera lucro. Essa operação pode ser momentaneamente não tão eficaz, efetiva também, mas tem que dar lucro. Então é um indicador que eu acho bem genérico e deveria estar sendo olhado. E, cara, eu olharia NPS, pô. Acho que independente do segmento, o que o teu cliente está te avaliando determina muito. No começo da Tecla T, cara, de novo, a gente não tinha grana. Eu dependia demais da minha indicação. Cara, o NPS era o que eu olhava todo dia. Perfeito. Eu pedia todo dia, cara, para pessoas que poderiam avaliar o nosso serviço. Cara, me fala aí o que eu posso melhorar. Me fala aí como é que foi a minha prestação. Pô, tu indicaria para outra pessoa? Pô, indicaria? Pô, então indica. Pô, então me ajuda a abrir essa porta. Cara, era a forma mais barata que eu tinha de crescer. Sim. Era essa, então eu olharia o NPS. E como que você mantém hoje o nível de satisfação e produtividade do time teu alocado e do teu cliente? Na prática, fazendo as mesmas coisas, só mudou a escala, mas esse cara continua muito próximo da gente, com eventos, com ações. Pô, eu tento de toda forma, cara, ativar esse cara durante o ano todo. Então, eu penso de fato como um grande cronograma. Pô, vai ter festa junina, vai ter que ter alguma coisa nossa, cara. Legal. Seja pro cliente, seja pro colaborador, vai ter alguma lembrança nossa. Pô, vai ter Dia das Mães. Pô, vai ter Dia dos Pais agora, no próximo fim de semana. Cara, ontem, todos os clientes, pais, levaram seus filhos para conhecer o CT do time de futebol de Fortaleza, pô. Um tour, os caras entraram em campo, fizeram uma experiência. Então, cara, teoricamente não tem nada a ver Tecla T. Mas, pô, foram 3 horas que tinham lá 50 famílias e os garotinhos tudo falando, cara, Tecla T. Pô, papai, Tecla T, eu gostei, quando é que é o próximo? Então, a gente tem hoje, de fato, um cronograma presente na vida do colaborador e do cliente, cara, para marcar momentos. Cara, isso é algo que às vezes as pessoas passam desapercebido, mas quando é o sonho da pessoa, tem um impacto tão profundo
que transcende a relação cliente-fornecedor. De fato. Total. Eu tenho um exemplo agora, eu sou viciado em ciclismo, corrida, natação, tipo triatlon e tal, mas, cara, ciclismo das 3 modalidades é uma das que eu mais gosto. E veio um amigo meu, alemão, que eu fiz lá em Harvard, aqui pro Brasil, e ele tem uma marca que chama Alpecin, que patrocina uma das principais equipes de ciclismo do mundo e do Tour de France. E tava rolando o Tour de France quando ele veio aqui. E ele me convidou para ir lá. E, cara, eu passei 4, 5 dias lá com a turma, com clientes dele, com fornecedores dele, com amigos. A turma que foi viver isso de estar junto com a Alpecin acompanhando o Tour de France. Cara, esquece. Qual a chance desse cara não lembrar desse cara e ser grato? Qual a chance eu não ser grato por ele? Então ele nem me pediu ajuda, eu tô ajudando a Alpecin aqui no Brasil, com a general manager deles aqui, apresentando gente. Cara, assim, eu já era amigo do cara, já tava ajudando ele na boa. Mas, cara, depois disso eu quero que eles entrem no Brasil e tenham o máximo de sucesso possível aqui, entendeu? Não porque eu quero ser convidado pro ano que vem, porque ele já disse que vai me convidar. já tem registrado isso. Mas tem a Copa do Mundo ano que vem, então eu não sei se eu vou ter agenda. Certo, tá bom. Mas mas marca, cara, isso. Marca. Assim, é um negócio. E eu tô repetindo, contando, gravei um vídeo sobre o tema. Cara, 30 mil pessoas quase assistiram o vídeo que eu fiz no YouTube de, cara, 20 e tantos, quase 30 minutos, falando sobre o Tour de France. E, cara, um monte de gente que não conhecia o PC agora conhece. Animal. Marca. Transcende. Se liga nesse caso. A gente é patrocinador do Fortaleza. Então a gente tem, nos jogos do Fortaleza, a gente tem todos o camarote lá para receber clientes. Fortaleza e Boca Juniors, ano passado, ingressos esgotados, todo mundo queria ir, não tinha mais ingresso. Um cliente nosso fala, Rafa, eu queria muito ir no estádio, meu filho nunca foi. Claro, você vai com a gente lá no camarote e tal. Cara, ele saiu, trabalhou o dia inteiro, saiu do trabalho, pegou o filho em casa, entrou no carro, filho, papai, que cor de camisa é essa? A única cor que ele não podia ter ido era preto, com a cor do nosso rival. Não dá mais tempo, vamos nessa. Cara, o cara chegou lá, moleque envergonhado, só o pai dele no estádio inteiro, quase 60 mil pessoas, só o pai dele com a camisa preta. Nosso comercial, esperto pra caramba, foi lá na loja, camisa pro pai, pro filho, os caras tiraram uma vergonha da frente. Qual a chance desse cara não lembrar da gente pra sempre? Porrada. É maluquice, Porrada. Muito bom. Muito bom. Galera, vocês sabem que aqui no Papo de Gestão sempre tem um presente pra vocês. E o presente de hoje tem muito a ver com isso, né? Com tecnologia. Inovação, muitas vezes, ela parece distante, mas muitas vezes o que acontece é que você está fazendo a pergunta errada de como solucionar esse problema que você tem, né? Então, antes de você pensar, cara, o que você vai vender, você tem que entender o que seu cliente quer resolver, que foi exatamente o que o Rafa falou aqui no começo. Antes dele ir lá e vender um app, cara, o que você quer resolver? E isso tem uma metodologia, e essa metodologia se chama Jobs to be Done, né? O trabalho que deveria ser feito. Né? O que você tem que, de fato, resolver na vida daquele cliente. O que é a dor de verdade que você quer resolver. E a gente fez aqui um material gratuito para vocês aprenderem tudo sobre esse método para você usar aí na tua empresa e inovar de verdade. Então, se você quiser esse conteúdo, você vai lá no @bruno.nardon, que é o meu Instagram, e manda a palavra inovar lá na mensagem direto para mim. Inovar, a palavra. Manda isso, mais nada, só inovar. O robozinho vai entender que você quer esse material e a gente vai te enviar esse material completamente gratuito para você aprender mais sobre Jobs to be Done e o que o seu cliente de fato quer resolver e não o que você quer empurrar goela abaixo dele. Rafa, onde que você enxerga a tecla T nos próximos 3 anos? Cara, sem querer influenciar, mas não tem como influenciar, não influenciar sendo que eu tô na cadeira de CEO. Acho que o meu próximo passo eu busco criar uma autoridade em mim de falar com mais empresários sobre inovação. Como esse cara consegue olhar para o negócio dele e sem falar de techniquez, como ele implanta inovação. Eu acho que a Tecla T vai caminhar para esse lado de falar com empresa, falar com o empresário e ajudar esse cara a entender que inovação pode ser muito mais simples.
Diante de tudo isso que a gente faz, cara, tem um produto, é o único produto que esse cara hoje compra o meu tempo. Eu vou ficar com ele lá. É um diagnóstico, a gente fica 30, 40 dias. Cara, independente do segmento, eu vou trazer para ele o que o concorrente dele tá fazendo, dentro ou fora do Brasil. O que é que tem de implantação, como que seria o meu olhar dentro da operação dele com esse viés de tecnologia. Legal. Acredito que o caminho da Tecla T vai passar muito por isso. Deixar de olhar somente para a alocação em si, da terceirização da linha de código e falar muito mais nesse campo de inovação com esse empresário. Cara, falando em inovação e inteligência artificial, porque a gente olha hoje, né? Talvez quando a gente pensa numa empresa de software, ou numa empresa que precisava de software há 10 anos atrás, ela precisava ter 10, 20 desenvolvedores ou 5 desenvolvedores, precisava enfiar um caminhão de dinheiro, de tempo, desenvolvimento, esse tripé que eu falei de tempo, qualidade, investimento. E isso era muito custoso para ter esse time interno ou terceirizado. Basicamente com inteligência artificial, com o que a gente tem visto com Grok, com ChatGPT, com Manu, com várias outras ferramentas de inteligência, com uma Lovable, e o que seja, né? Agora o ChatGPT-5, que o Sam Altman falou, que vai, pelas coisas que ele falou, vem aí como um grande competidor da Lovable, que são ferramentas que, com quase nenhum código, com muito pouco código, você consegue trazer soluções para sua empresa. E como que você vê isso no seu ramo? Cara, eu tive no Vale do Silício ano passado e, assim como todo canto, era todo mundo falando de IA. Todo mundo falava de IA. Qualquer palestra era voltado a IA. E, assim, quem souber dar a resposta exata, tem que acertar na loteria, porque ainda é tudo muito escuro. O que eu acredito vai passar por um amadurecimento de todo mundo. Nem tudo que é bom vai ser extremamente bom, nem tudo que é ruim vai ser extremamente ruim. Eu acho que vai ter uma adaptação aí. Até porque, assim, é um tema super sexy. É muito legal falar que a minha empresa está usando IA. Tá, mas o que é que ela está usando IA? Eu vi uma analogia de um diretor de uma das Big Techs falando assim, hoje o cara entra no ChatGPT e diz assim, ChatGPT, crie uma palestra para mim. Aí o ChatGPT sugere vários temas, criou a palestra para ele, e aí ele vai lá, ele abre o PowerPoint e ele vai criar a apresentação. Tu tá invertendo a lógica. Tu tá delegando pra máquina a parte criativa que talvez seja a tua melhor aptidão e tu tá fazendo o trabalho dele, que é de automatização de alguma coisa mais braçal. Então talvez vai passar por essa adaptação. No nosso negócio, cara, eu não acredito que o desenvolvedor em si morre. Eu acho que a presença humana para a codificação ela vai continuar existindo. Agora, não no volume que a gente tem hoje. Não acredito que o volume que a gente tem hoje, a quantidade de pessoas para produzir o mesmo produto, ela não vai ser necessária. Agora, também a senioridade desse profissional vai ser mais exigida. Vou te falar que, de novo, nem acho que tudo é ruim nem tudo é bom. A gente vê hoje uma geração, cara, eu sou parte totalmente influenciada nisso cara, o moleque com 1 ano e meio diz que é sênior. Que porra de sênior é essa? Qual é a capacitação que esse cara tem? O que é que esse cara já viu de experiência? Então, eu acho que essa aceleração da IA chega muito para dar uma nivelada. Não acredito que ninguém vai conseguir não usar mais IA, assim como a gente hoje olha para um profissional independente do segmento e não consegue medir ele se ele não usar a internet. Dizer, não, legal, vou colocar um jornalista, você não tem internet, esse aqui tem. É totalmente desbalanceado. Perfeito. Acho que o mesmo vai acontecer com o uso da IA. Um desenvolvedor, não tem como ele não usar mais. Mas enxergar a extinção dele, eu particularmente não acredito. Cara, eu acredito que o que mais vão ter são pessoas que têm esse papel de tradutor que eu falei no começo, que vão ser empoderadas a resolver problemas muito mais rápidos. E esse cara, no fim do dia, junto, logicamente, com um bom time de tecnologia junto, e mais enxuto talvez, vão conseguir entregar 10, 20, 30 vezes mais resultado em muito menos tempo e muito mais barato do que se conseguia há 2, 3 anos atrás. É isso. Muito bom. Cara, eu queria ficar o dia inteiro aqui conversando com você. Papo foi sensacional. Mas vamos aqui pro bate-bola final. Bora. Cara, uma tecla que você apertou e se arrependeu. Cara, acho que essa do fazer um projeto por fazer. Não aceitar o não.
fazer um projeto de qualquer forma. Então eu apertei a tecla da insistência e me arrependi. Não precisava ter insistido tanto em algumas coisas. Por que o nome Tecla T? Cara, eu bate bola, mas assim, o nome real é porque eu li errado num site. Eu falei, cara, porra, mas se fosse tecla é o instrumento, e faz parte do instrumento que transforma, materializa o sonho, a inovação que aquela empresa vai ter. Então, um componente do teclado que produz. Legal, mas por que T? De tecnologia. Falei, cara, se for tecla, qual tecla eu escolheria? Pô, T de tecnologia, de transformação. Legal, bacana. Uma rotina que melhorou sua produtividade. Cara, eu adotei o exercício físico. Faz quase 2 anos que adotei o exercício físico que melhorou minha produtividade. Muito bom. Um livro que todo mundo deveria ler. Cara, o Manual de Naval. Eu acho bizarro. Muito bom. Um erro que te ensinou mais do que um acerto. Eu coloquei todo o nosso recurso, todo o nosso caixa dentro da operação. Eu não fui a banco quando eu poderia ter ido a banco. Eu preferi bancar essa operação para equilibrar fluxo de caixa e no momento de fraqueza do meu cliente, qualquer inadimplência dele, eu me vi, cara, pera, meu caixa tá tudo dentro da operação. E o que você teria feito diferente? O que você faz diferente hoje? Eu hoje uso parceiros quando eu preciso usar parceiros. Eu não abro mão do nosso caixa ser usado da melhor forma possível. Que seja para ele trazer a segurança, Perfeito. Que seja para ter reserva. Se existir um modelo que eu posso antecipar com o FDIC, com um banco e faça sentido, normalmente essa operação é bancada até pelo cliente. Sim. Eu falo que eles me pedem 120 dias, mas hoje ele sabe. Se ele me pagar pré-pago é um preço, se ele me pagar com 30 é outro. Então, para mim hoje não tem tanto problema, entre aspas. Pagar em 120. Eu opero esse contrato e antecipo. Perfeito. Você antecipa, porque daí o teu caixa fica lá saudável, caso de algum problema. Tá mantido. Tá mantido e você consegue continuar pagando os seus colaboradores, normal. Etc. Normal. Uma dica para quem está começando uma empresa de tecnologia no Brasil. Cara, eu me apaixonaria por entender o que é que o teu cliente está buscando ao te contratar. É um app para resolver que dor. Quando a gente fala com instituições financeiras e eles olham nossos números e falam, pera, vocês não têm problema de inadimplência? Eu falei, cara, não temos. Porque meu ativo é gente, o lado bom disso é que se ele atrasar, eu tiro o profissional e esse meu profissional não está à toa. Ou ele está fazendo uma demanda para aumentar a receita, ou controlar uma despesa, ou melhorar a experiência do cliente. Então, tirar um profissional hoje nosso, deixar de me pagar, impacta algum projeto que vai devolver muito mais margem para ele. Então, eu hoje me asseguro muito disso. Muito bom. Quer deixar? Para te seguir, caso a galera ouviu aqui, Legal. Quer Tecla T na empresa deles. Como que faz para acessar? Cara, a Tecla T é @teclat.of e o meu é rafael.teclat. Cara, o perfil da Tecla T fala com profissional de tecnologia e, óbvio, empresas também. E o meu tenta falar com empresário, trazendo essa visão, cara, em qualquer canto. Pô, no Morango do Amor, o que é que tem de inovação na porra do Morango do Amor? Aí a gente vai falar disso lá. Pô, Morango do Amor, cara. Fiquei de férias, eu não acompanho essa trend, cara. Porra, aí eu tu desliguei tá tudo, muito maluco, cara. A única pô. coisa que eu olhava era as coisas do G4 aqui, que você desliga, mas não para de trabalhar. Eu não, depois você me atualiza tá aí bom. do Morango do Amor. Cacá, vamos mandar uma caixa de Morango do Amor pro Nardon. Não tô comendo doce, não. E o morango é uma bomba de doce, pô. Tá maluco? É leite condensado com morango e um cristal de açúcar, pô. É doce puro. Que maravilhoso. Depois você me conta essa história aí. Boa! Cara, uma última mensagem aqui pra galera. Cara, eu acho que... Seja apaixonado pelo seu negócio, cara. Eu acho que o desafio é muito insano para qualquer segmento, para qualquer empresa. E eu acho que se eu não fosse apaixonado pelo que eu faço, pelo que a Tecla T faz, não tem como você aguentar. Você, de fato, não desliga. É fim de semana, é horário... Não é só no horário comercial. Se você não for apaixonado pelo teu negócio, cara... Porra, vai ter problema. Se eu não fosse apaixonado pela Tecla T, eu procuraria o segmento que eu me apaixonaria e mudaria... Porque senão, cara, não é sustentável. Uma hora essa conta chega. Boa. Rafa, muito obrigado. Tamo que junto. Papo irado. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Lembra de seguir lá o @G4 Podcasts. Segue o nosso canal no YouTube. Segue o nosso canal do Spotify. Segue aí @bruno.nardon, @rafael.teclat. É isso aí. Dá um like, deixa um comentário e manda para o seu amigo e indica esse podcast aqui que foi demais hoje. Você tava aí com o caderninho, tenho certeza que ele tá cheio de nota,
cheio de aprendizado. Até o próximo episódio, galera. Valeu!